Você viu o dia desses, eu fiz a questão de colocar a primeira parte de uma entrevista extraordinária, não é? Não porque fui eu que fiz, mas pelas respostas que foram dadas por ele. Antônio Carlos Almeida, o nosso querido Cacai. Cacai é simplesmente um dos maiores criminalistas do país. É o advogado de Joesley Batista, aquele que gravou o presidente Michel Temer. O filho da Corajoso. Olha, Cacai na segunda e última parte da entrevista agora. O senhor falou sobre a doutrina italiana. Vem exatamente daí a escola do juiz Sérgio Moro, que se espelha bastante na Operação Mãos Limpas da Itália. Essa ressalva a que se refere à doutrina, que é mais do que uma referência, é uma advertência sobre as relações. O juiz Moro tem tido esse cuidado? Eu acho que não, ele não tem tido. Eu digo o seguinte, as mãos limpas é muito usada pela imprensa para mostrar a importância dessa operação Lava Jato. Eu costumo dizer que as pessoas leram a sua operação Mãos Limpas só até a metade do livro. Não viram o final do livro. Ele leu até onde? Ele certamente leu tudo e usou só até a metade. Ele tem um artigo que ele escreveu há 4 anos atrás, onde ele relata um pouco aquilo que ele está fazendo hoje. Veja bem, a Operação Mãos Limpas, embora tenha tido importância específica na Itália, ela levou a certos desastres. Primeiro que ela resultou em Berlusconi. Quer dizer, a desmoralização da política lá, daquele momento, fez com que assumisse uma direita radical, um homem despreparado como Berlusconi. Pode acontecer aqui no Brasil. Nós já estamos com a criminalização da política feita por parte do Ministério Público e por parte do Judiciário, nós estamos vendo hoje uma demonização do político. Então vão começar a aparecer... Do mesmo jeito que se produziu na Itália, Berlusconi, vai se produzir Bolsonaro do Brasil? Eu tenho muita dúvida se chegaremos a tanto. Seria um desastre. Eu sou advogado no Supremo da ação, para mim, a ação mais importante da área criminal do ano passado e desse ano, que é a ação direta de constitucionalidade para tentar voltar à presunção de inocência. Cuidado. O Supremo Tribunal, numa tarde modorrenta, sem discussão no habeas corpus, afastou a presunção de inocência sob o aplauso da grande mídia nacional, que queria colocar na cadeia 20 ou 30 empresários importantes, esquecendo que certamente o grande cliente do direito penal brasileiro é o negro, é o pobre, é o desassistido. Esses é que vão milhares e milhares para a cadeia. Felizmente a Defensoria Pública está do nosso lado. Mas eu fiz essa defesa, porque o Supremo Tribunal pode muito, mas não pode tudo. Não pode tudo. Eu fiz em nome de um partido pequeno, do PEN, que era um partido que tinha 3 deputados e que não estavam sendo processados. O Bolsonaro se filiou a esse partido para candidatar a presidente da República. A primeira providência dele de público, numa entrevista, foi me retirar da causa. Eu fui destituído pelo Bolsonaro. Eu vou mandar fazer uma placa para botar no meu escritório. Quer dizer, não seria nunca ministro da Justiça de Bolsonaro? Não, o Bolsonaro, para mim, foi uma honra ele ter destituído. E digo mais, eu vou voltar para a causa eu que fiz, eu que defendi, vou voltar como amigo escure do Instituto de Defesa e vou dizer no Supremo, vocês têm que pensar de que lado vocês querem ficar. Porque o Bolsonaro não quer só a prisão no segundo grau, ele quer a pena de morte. Eu não acho que o Brasil chegará a tanto. Mas só para terminar o raciocínio da Itália, na Itália, mais de 30 pessoas foram levadas ao suicídio por causa das humilhações e da comprovadamente, alguns grupos estavam usando a delação para prejudicar outros grupos. Tudo isso tem que ter feito com muito cuidado. Nós tivemos, antes de ontem no Brasil, um reitor... É um suicídio, né, do reitor. Suicidou porque não aguentou a humilhação de uma prisão completamente desnecessária. Quer dizer, a banalização da prisão preventiva é extremamente grave. Eu acho que é bom que a sociedade pense nisso. A prisão em segunda instância. Olha, o Brasil até então tinha o princípio constitucional, e acho que ainda deve voltar a ter, porque se o Supremo pode afastar uma cláusula pétrea da presunção de inocência, sob um aplauso de parte da população, amanhã ele afasta o direito à propriedade, que são direitos do mesmo patamar. Ele afasta o direito da livre expressão. Então é muito grave. Eu acho que é necessário que nós esgotemos até levar à prisão, salve se a pessoa tem os motivos para ser preso preventivamente. Mas a prisão tem que ser feita após o julgamento definitivo. Porque nós temos N casos de reforma posterior. Quer dizer, a minha proposta adicional, que eu vi que seria difícil trazer a proposta original da presunção de inocência, é pelo menos que se espere até o Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania e é o tribunal que unifica a jurisprudência nacional. Você imagina,
O ministro Celso de Mello, nosso decano do Supremo, ele fala, bastava um ser injustiçado que eu seria favorável à presunção de inocência. Mas os nossos dados, os dados da Defensoria Pública, são impressionantes. O Tribunal de São Paulo, onde a Defensoria atua, ao chegar no STJ, chega em determinadas causas a ter 30% de modificação. Significa que de cada 100 pessoas, 30 teriam cumprido pena sem ter necessidade de cumprir. Acho que nós estamos vivendo um momento punitivo de tal forma que as pessoas perderam a humanidade. Se a pessoa não apoia isso por uma visão garantista, não apoia por desconhecer a realidade nacional, os presídios nacionais, veja bem, o Supremo teve um julgamento recente extremamente importante, que teve uma repercussão internacional muito boa, onde o Pleno considerou o estado de coisa inconstitucional e condenou o Estado brasileiro pelo flagelo das prisões brasileiras. E depois tira a presunção de inocência e vai levar milhares de pessoas para a cadeia. Então, assim, se as pessoas não têm essa visão, pelo menos que tenham uma visão humanista mínima. Você imagina o que é? De cada 100 pessoas, 30 são condenadas e depois são absolvidas pelo STJ. Uhum. Voltando à informalidade, bem, porque você canta muito, né? Eu não preciso citar o senhor. Bem, diga, 2 casos. O caso do senador Renan Calheiros, que na presidência do Senado se recusou, então, a atender uma determinação do Supremo Tribunal. E agora, uma decisão do Supremo que afasta o senador Aécio Neves e impõe a ele, inclusive, um recolhimento noturno. Primeira pergunta sobre esses 2 casos. O senador Renan, ele agiu certo ao não aceitar, tem que cumprir, então, aquela decisão? E a outra, qual é a opinião que você tem sobre esse caso Aécio Neves e a decisão do Supremo? Olha, no caso Renan Calheiros, eu inclusive fui consultado como advogado e sugeri, evidentemente ele ouviu os advogados da Casa, do Senado, mas eu sugeri que ele consultasse a mesa diretora do Senado, porque nós temos que ter o respeito da independência dos poderes. Você não pode afastar um presidente do Senado Federal até monocraticamente. Eu acho que o senador agiu bem e o Senado agiu bem. Eu não acho que houve desrespeito, não, porque você veja bem, nós temos algumas previsões, o que vai se discutir dia 11 agora, nessa ação direta de constitucionalidade, é se ao afastar o senador, tem que ser comunicado à Casa e a Casa pode tomar alguma atitude. Veja bem, o senador Aécio Neves, ele na realidade, o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem eu respeito muito, mas discordo em alguns casos, ele diz, não, mas aqui não é o caso de prisão, porque a prisão do senador ou do deputado só pode ser feita em flagrante e imediatamente tem que ser comunicado à Casa e a Casa tem o direito de determinar a não prisão sem fundamentar. Não tiveram coragem de fazer isso com Delcídio e agora estão sofrendo as consequências. O que ocorre? Existe uma possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, mas são restritivas de liberdade. Se são restritivas de liberdade, embora o título diga diversas da prisão, isso é um sofisma. Se ele está hoje sem poder sair de casa, é como se fosse uma prisão domiciliar noturna. Então, é evidente que o Congresso tem o direito de se manifestar. Eu manifestei isso para vários senadores me ligaram no dia para saber a minha opinião jurídica. Eu falei, olha, eu não tenho dúvida que, embora o texto diga, e o ministro Luiz Roberto se apega aí à questão literal do texto, que é diverso da prisão, é claro que isso é uma restrição de liberdade. Então, o Congresso Nacional tem o direito, se eu fosse senador da República, eu iria para o Senado e teria julgado semana passada, antes do Supremo, não esperar o Supremo. Nós temos que ter o Congresso Nacional novamente com força, ativo e altivo. Porque nós vivemos um momento punitivo tão grande que com essa grande massa dos grandes líderes investigados, nós temos um legislativo de 4. O Congresso Nacional está atado, acuado. Nós temos um executivo que, infelizmente, não tem representatividade. Depois do impeachment, infelizmente, o presidente não tem representatividade. E aí nós temos o superjudiciário, ocupando todos os espaços. Isso é muito grave. Eu acho que essa harmonia entre os poderes, acho que foi muito, muito sensato, eu não sei exatamente no tom, mas pelo que pude acompanhar pela imprensa da presidenta do Supremo, que é muito sensata, e do presidente, o Eunício também, que é um homem experiente, para que nós possamos chegar a um bom termo. Não é bom que o Supremo Tribunal possa afastar um senador da República, que a Constituição não diz, não sou eu que estou dizendo, é só ir a Constituição. Então, eu acho que tem que voltar a harmonia entre os poderes. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento monotemático, só se fala em punição,
E acho que há um certo exagero, com todo respeito, por parte de alguns membros do Supremo, que, pelo que tudo indica, consideram que o Supremo tem que colocar o Brasil nos eixos. Já pertinho aqui do encerramento da entrevista, eu não poderia perder essa oportunidade de forma nenhuma. Qual é a música mais bonita de todos os tempos para Cacai? Que é um excelente cantor. Olha, ou gosta de cantar? Eu gosto de cantar. Se eu fosse um bom cantor, eu não seria advogado. Uma das minhas maiores alegrias foi ganhar um concurso amador de cantar do Roberto Carlos e receber os prêmios da mão dele. É difícil saber qual é a música mais bonita, assim. Eu gosto muito de cantar Roberto Carlos. Eu acho que o maior letrista brasileiro, e talvez o maior poeta brasileiro, é o Chico Buarque e o Vinícius, que eu sou dessa época também. Com direito até a receber um beijo nos lábios. Era o Chico Buarque, não tem problema, afinal de contas. Mas eu gosto muito, as músicas do Chico, ele tem uma música especialmente que eu gosto muito, a letra chamada Todo Sentimento. Eu cheguei a pensar em produzir um filme, pegando o romance, um dos romances que eu mais gosto, que é o Amor nos Tempos do Cólera, e a trilha sonora seria Todo Sentimento, que eu acho que é uma coisa que une bem. Mas quando eu estou cantando nas minhas boemias, eu canto mais Roberto Carlos do que qualquer outro. Isso. Então, agradecendo por essa entrevista aqui para a TV Atalaia, para o Cidade Alerta Sergipe. Naquela câmera, cante para a gente agora. Cantar assim no seco é difícil. No seco, rapidinho, coisa pequena. A música que eu ganhei, o concurso, foi uma música do Roberto Carlos, Como Vai Você? Então, olha, como vai você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Se eu continuar cantando, você perde toda a audiência. Antônio Marcos e Mário Marcos. Meu querido, muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer de coração. Estar aqui. Muito obrigado. Um abraço. Falar com você. Obrigado. Conversamos com ele, simplesmente Cacai. Olha, você sabe, daqui a pouquinho, a palavra do vice-governador do estado, Belivaldo Chagas. E agora, né? Diz que Belivaldo Galeguinho, rapaz, o Galeguinho, aquela barriguinha assim, vai ter que diminuir, viu, velho? Você caminhar assim muito, vai ter que diminuir, viu? Eu só conheço um cabra e com a barriga grande é capaz de manter o pique. É o seu governador, é o governador do estado. Mas o vice-governador, principalmente agora, a partir do instante em que o governador Jackson Barreto anuncia que ele, Belivaldo, é o pré-candidato do grupo que o governador lidera a sucessão, ou seja, ao governo do estado nas eleições de 2018. Todos terão oportunidade, espaço neste programa de todos os lados. Hoje, Belivaldo Chagas, daqui a pouquinho, aqui no programa. Uma preocupação que é grande. A Fundação Hospitalar de Saúde. Não adianta este ou aquele setor do governo querer enganar a população, ou então não querendo enganar, querer então conformar mais a população, confortar mais aqueles que são funcionários, aqueles que são servidores da Fundação Hospitalar de Saúde. A Fundação vai acabar. A Fundação tem os dias contados. Não é por minha vontade, não. É por decisão da Justiça, e já vem adiando já há alguns anos, prorrogando o contrato da Secretaria de Saúde com a própria Fundação para que não haja demissão de servidores. Mas qual é a grande preocupação? É de que servidores não sejam demitidos, porque os servidores não têm culpa nenhuma. Todos os problemas que levaram à derrocada da Fundação foram e são problemas de gestão e não problemas daqueles que são servidores da própria Fundação. Mas Augusto, que é presidente do Sintasa. Meu caro Augusto, como é que o sindicato está reagindo a tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos. O sindicato está se mobilizando, né? Está mobilizando, né? Estamos tentando de todas as formas encontrar uma solução, meio político, meio em conversa com o próprio Belivaldo Chagas. Nós tivemos uma conversa na semana passada, já provocando o próprio governo para que tome posição e que se diga. E uma que eu acho que é o maior legado da Fundação Hospitalar é os seus servidores, né? Se acabar os servidores, se retirar os servidores, praticamente o Estado para, né? O Estado pode parar, então... Toda a rede hospitalar para. Para, não tem dúvida. Então, nós estamos buscando um mecanismo que o governo possa apresentar para que tenha garantia que esses servidores continuem dentro do serviço público, dentro das fundações, dentro do hospitais. São mais de 5 mil servidores, seria isso? São 6 mil servidores, Gilmar. São 6 mil servidores. A máquina hospitalar, não é que esses servidores dependam do Estado, não é pedir favor não, viu?
A máquina hospitalar, ou seja, toda a rede hospitalar pública de Sergipe, ela depende desses servidores. São 6 mil servidores. Se saírem, acaba. E para de vez mesmo. Então, o que foi que Belivaldo disse a vocês? Não, Belivaldo disse que ia conversar com o secretário de Saúde, né, Almeida Lima, e traria uma posição para o Sintasa, né? De antemão, ele já disse que essa possibilidade não vai existir. Ou seja, de demissão. Demissão, né? A primeira palavra. Mas demissão o quê? Demissão em massa ou de forma nenhuma? De forma nenhuma, a demissão. Segundo, já está sabendo mesmo que a demissão em massa sabe que gera, né, desassistência, né, à população. São servidores capacitados que estão desde 2009 aí no serviço público, pessoas que já fizeram residência fixa, não só aqui em Aracaju, mas também em todo o estado de Sergipe, né, são os outros regionais, e esperamos que ele tenha uma posição para dar para o sindicato, para a gente possa passar para o servidor e acalmar, né, o servidor, porque todos os anos é essa angústia, né? A fundação vai acabar. E agora como uma angústia maior, porque a própria secretaria já reconhece publicamente que vai acabar. Já todos os contratos já migraram, né, para a SES, né? Exatamente. Já sabemos muito bem disso, né? Exatamente. O que está hoje funcionando só é o RH da Fundação Hospitalar, mas esses servidores não podem ser abandonados, né? Além do mais, Gilmar, eles fizeram concurso dentro da própria CEPLAG, né? Não tem a menor dúvida, Nós é verdade. acreditamos que se fez na CEPLAG, é claro que são servidores públicos. E que existem servidores dentro da própria SES que são seletistas, servidores da Fundação ou do SAMU, que estão dentro da SES. Então, acho que é justo que esses servidores sejam migrados, né, para a própria SES. Não tem a menor dúvida. Agora, eu lhe pergunto também o seguinte. Na última terça-feira, vocês fizeram uma mobilização, inclusive em frente à Secretaria de Saúde, foram também à Assembleia Legislativa, foram bem recepcionados na Assembleia. Mas Almeida Lima, secretário, recepcionou vocês? De forma nenhuma, Gilmar. Ixi. Nós estamos tentando desde o início que ele assumiu a gestão. Eu estive Vocês foram lá para a porta da secretaria e Almeida não recepcionou vocês? Não recepcionou de forma nenhuma o sindicato. Meu caro Almeida Lima, meu velho, mas tu é arrogante mesmo, né? Não aprende de jeito nenhum, é, Almeida? Almeida parece o rei de Araquilândia, né? O sujeito que está acima de tudo e de todos. Não, Almeida, não faça isso não, Almeida. Sabe por quê? Porque a vida devolve o que dá. Aliás, a vida devolve o que recebe. Eu vou repetir porque parece que a sua cachola de arrogante, parece que não entende isso aí. A vida devolve, um dia, seja lá quando for, a vida devolve sempre o que recebe. Não dê à vida, ou seja, aos outros, aquilo que não quer que a vida lhe dê. É só uma orientação besta aqui de um otário, Porque a sua arrogância é tão alta que o coloca assim, acima de tudo e de todos. É o famoso rei de Araquilândia. É uma pena, é lamentável. Saúde pública, Almeida, é para o público. E não há saúde pública sem servidor. Não conheço. Servidor. O servidor fica, o secretário passa. Secretário já foi Zezinho, secretário já foi Conceição, secretários já foram outros. Você está hoje aí, depois da eleição, ou depois do mandato do atual governador, também não será mais secretário, acredito eu, porque cá para nós, tu é arrogante que basta, viu? Olha, então, vocês não têm nenhuma palavra da secretaria. Não, Gilmar, até então não temos nenhuma palavra da Secretaria de Saúde. Até o Chiquinho, na própria Assembleia, Chiquinho está abrindo esse canal. Ele fez essa garantia com essa garantia de nós conversarmos com o Almeida Lima, né, e chegarmos aos entendimentos. Não seria necessário, né? Tão fácil, né? Tão fácil. É na porta, uma comissão, entra aqui, por favor, que eu vou conversar então com vocês. Né? Eu, que sou mais um brucutu, teria saído da porta e conversado com vocês. Servidor. Né? Conversado com todos e depois chamaria uma comissão para uma conversa mais em particular, mas que depois passasse todas as informações para os servidores. Mas, enfim, quais os próximos passos? Não, nós estamos já mobilizados, vai ter a audiência do dia 27 de novembro, né? O sindicato já está mobilizando a categoria para que no dia 27 de novembro estamos também paralisados para assistir. Dia 27 de novembro? 27 de novembro, às 9 horas da manhã, audiência contra a Fundação Hospitalar, que é a possível extinção da Fundação Hospitalar. Aonde? Na Justiça Federal, Gilmar. Sei. E nesse dia, 27 de novembro, também vocês não vão trabalhar? Não vamos trabalhar, iremos todos os servidores para lá, para a Justiça Federal.
Isso aí. Vocês, o Sintasa, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, também trabalham com os servidores do Fernando Franco, que é um hospital lá em Socorro, trabalham com as 2 unidades de saúde de Aracaju, as mais avançadas, Nestor Piva e Fernando Franco? Sim, Gilmar, nós trabalhamos com as 3 unidades. Eu confundi, que é de Socorro é Zé Franco. Zé Franco. Zé Franco, que é da Fundação Hospitalar. Né? Exatamente. Isso. A do Nestor Piva e o Fernando Franco são do município de Aracaju. Vocês trabalham também com esses Também, servidores. Gilmar. E qual é a situação dos servidores do Fernando Franco e do Nestor Piva? Gilmar, a angústia do Fernando Franco e do Nestor Piva é a falta de servidores, né? Passamos um período em greve, né? Uhum. E as condições também mínimas de trabalho que já existem no próprio Nestor Piva, entendeu? E é uma cobrança do Sintasa que melhora aquela unidade de saúde, entendeu? Existe um recurso que está aí no governo municipal para ampliar e melhorar as condições do próprio Nestor Piva. Esperamos que o prefeito utilize essas verbas e que se faça uma reforma ali, mas também precisa da mão de obra qualificada, precisa de mais servidores para ajudar aquela equipe. Praticamente, hoje o Nestor Piva e o Fernando Franco são superlotados, não tem condições de atender a demanda do município de Aracaju. É que muitas vezes o usuário precisa realmente de saúde qualificada e de ótimo atendimento, mas a demora não é culpa do servidor, não. Não, é porque nenhuma. O número de servidores é pequeno. É muito pequeno. Isso aí, por mais que a gente fizemos greve, mas o contingente de servidor é bem menor pela quantidade que hoje existe na população de Aracaju. Perfeitamente. Augusto, meu querido, conte com o apoio nosso. Obrigado, Gilmar. Mesmo que seja modesto, mas um apoio que não vai arredar pé, viu? Com certeza. Muito obrigado. E comigo, o Almeida não tem esse negócio de arrogância, não. Se eu for, Almeida, você vai ter que receber. Augusto, um abraço, muito obrigado. Obrigado, viu? Gilmar. Exponha, então, muito obrigado. Daqui a pouco, a palavra de Salles Neto, que é secretário de Comunicação no Governo do Estado. Nós vamos falar sobre os problemas do Estado, nós vamos falar sobre salários de servidores, vamos falar sobre remuneração de aposentados e pensionistas, vamos falar no Centro de Reabilitação. Salles Neto, daqui a pouquinho, aqui no programa.